segundo livro das Crônicas, capítulo 16. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem: Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Israel, e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Geba e de Mispa. Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá. O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus. E por isso, o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias que tinham sido preparados com muita arte e colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17.
Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes ídolos que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá: Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá, como imposto. E alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais, de acordo com os grupos e famílias que eles comandavam. Adna era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300.000 soldados. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280.000 homens. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200.000 homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus, o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200.000 homens armados de escudos e arcos e flechas. Finalmente vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Todos estes estavam ao serviço de Josafá em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Salmo 78. Poesia de Asaf.
Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, Ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra Ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que Ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois, Ele fez soprar do céu o vento leste e, pelo seu poder, agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes,
os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha. Lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o Santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e do dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras, destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa, na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes com seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos. Fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos.
Deus deixou que os inimigos tomassem a Arca da Aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria.